Hoje trouxemos o tema Missão dos Espíritas. O que é que será isso, não é? Temos uma missão? Mas, como eventualmente estarão aqui pessoas, e estão com certeza pela primeira vez, que nem sequer saibam o que é o Espiritismo ou os Espíritas, convinha talvez começarmos por aí. Quem é que são os Espíritas? Basicamente, os Espíritas são pessoas normais, com os seus defeitos, com as suas qualidades, aqueles que têm a felicidade de ter emprego, que trabalham, aqueles que estão reformados, aqueles que estão desempregados e não procuram trabalho, não é? E há de tudo, desde espíritas que não tiveram a hipótese de estudar até doutorados e professores universitários e tudo mais. Portanto, no Espiritismo não fazemos adivinhações, não deitamos búzios, não adivinhamos o futuro, e a doutrina espírita foi assente em, principalmente nesta obra, que é a obra base do Espiritismo. O primeiro livro de 1857, o Livro dos Espíritos, 1019 perguntas e respostas dos temas que nós sempre quisemos saber e que estão aqui muito bem explicadas, perguntas organizadas por Allan Kardec e respondidas por espíritos superiores. Depois, eu vou saltar aqui propositadamente, o Evangelho segundo o Espiritismo, que não é mais um Evangelho, mas é uma visão do Evangelho do ponto de vista espírita, em que primeiro as coisas estão explicadas numa linguagem mais atual e depois que pega em passagens específicas do Evangelho que às vezes são difíceis de compreender e dá-lhes a visão espírita e ganha toda uma nova dimensão. O Céu e o Inferno, que, entre outras coisas, reúne testemunhos de pessoas que já passaram para o lado de lá e que contam como é que estão e o que é que fizeram ou deixaram de fazer na última existência, e nós percebemos que há aqui uma ponte entre as coisas boas e menos boas que fazemos e depois o estarmos de lado de lá mais ou menos felizes, e a Gênese, que fala sobre a origem do universo, por exemplo, dá uma explicação lógica aos milagres de Jesus sem lhe retirar uma grama daquela superioridade. E o segundo livro que foi escrito, algumas pessoas têm, eu também tenho essa opinião, a opinião que se calhar devia ser o último a ser lido, que é o livro dos médiuns, que basicamente é a parte experimental do Espiritismo e é aquilo que chama muita atenção das pessoas, né? Falar com mortos, que ao fim e ao cabo não é verdade, que são pessoas exatamente como nós, só que estão fora do corpo de carne, estão vivos ou mais vivos que nós. Mas não é só isso, é muito mais do que isso a mediunidade, e então, enfim, depois de lerem os outros livros, se quiserem também obter conhecimentos nessa área, independentemente de acreditarem ou não, quem segue estas instruções chega às mesmas conclusões, o que é interessante. Ora, sobre o título da palestra de hoje, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, que é intitulado Os Trabalhadores de Última Hora, um dos textos deste capítulo tem então este título, Missão dos Espíritas, e foi escrito, assinado pelo Espírito Erasto, que era o guia protetor na Igreja Católica, por exemplo, quem estiver mais familiarizado com os termos da Igreja Católica, chama-se o Anjo da Guarda, de um dos médiuns que estava nessa reunião. E ele escreveu esse texto em 1863. Mais uma vez, para quem esteja aqui pela primeira vez, como é que o espírito escreve, né? Há várias formas. O primeiro tem que existir um médium de psicografia, que é um médium escrevente, e depois, ou com essa mediunidade, como que pede o braço emprestado ao médium, ou então dita-lhe para ele escrever, e é assim.
Mas, embora esta palestra seja sobre este texto em específico, eu não vos vou ler o texto, que é para depois irem ver, está no capítulo 20, se não se esqueça. Mas vamos falar, por outras palavras, daquilo que o texto aborda, para nós pensarmos um bocadinho. E para não pensarem que eu estou aqui, e façam assim, e façam assado. Não, não. A palestra é para mim. Depois, como bónus, também é para quem estiver aqui presente ou então ali pela internet. Então, qual é que é a missão dos espíritas? Bom, é viver viver os princípios espíritas. E os princípios espíritas não é só teoria. O espiritismo tem uma coisa muito curiosa, que é, quem descobre o espiritismo, das duas uma, começa a ler ou a ouvir algumas palestras e não acha lógica nenhuma a isto, pronto, tudo bem. Ou então, se acha lógica, se tem afinidade com a ideia, ao começar a ler, há muitas ideias novas que lhe começam a fazer cada vez mais lógicas. Isto é mesmo, isto é mesmo assim. E numa primeira fase tem a tendência depois de começar a encher os ouvidos das pessoas todas que o rodeiam. Isto é que é mesmo bom e tal. Calma, não é preciso chegar a tanto. Mas é uma fase normal, no início. Agora, existe uma série de teorias muito úteis e muito bonitas que se vão buscar a estas ideias que vamos buscar ao espiritismo, só que não pode ficar só na teoria. E aqui é que entra a dificuldade, que é nós, não é ir lá fora mudar coisas de sítio, é nós mudarmos-nos a nós próprios. E viver na linha, não é na linha de Cascais, é viver na linha, assim, ali, é muito difícil, porque uma pessoa pode ter mais ou menos juízo e pode ir fazendo as coisas mais ou menos bem, mas volta e meia descarrila qualquer coisa, e depois é uma chatice às vezes para entrar nos carris outra vez. E quando nós ganhamos consciência, atenção que o espiritismo não impõe nada, portanto, cada um é livre de fazer as suas escolhas e não há cá a ideia do certo e do errado e do pecado, mas nós começa-nos aqui a roer às vezes a consciência e temos que ter algum cuidado. E mais interessante é quando começamos a ir mais profundamente e às vezes fazemos descobertas e pensamos assim, mas espera lá, se isto é assim, eu lá no passado, antes de eu saber de espiritismo, já fiz isto ou aquilo que é muito errado, não é? Mas nós fazemos as escolhas de acordo com o conhecimento que temos. Depois existem aqueles teimosos, que já vai sabendo alguma coisita, por exemplo eu, né? Pronto, por pouco que saiba, ainda vou fazendo as neiras na mesma, mesmo sabendo. Mas há coisas mais subtis, e é isto que nós, se calhar, temos que começar a tomar mais cuidado, que é, muitas vezes, nós que já somos aqueles de nós que já são assumidamente espíritas, muitas vezes escorregamos na casca da banana sem estarmos a pensar nisso. Vou-vos dar um exemplo, talvez muito tolo, mas é para nós, para eu conseguir transmitir a ideia. Acho que a maioria das pessoas que estão aqui conhece esta história, né? Que é a história do lobo mau e do capuchinho vermelho. Resumidamente, caso haja, eu não acredito, mas caso haja alguém que não saiba, portanto, o capuchinho vermelho ia numa floresta para entregar, acho que era alimentos, um lanche à avó, e o lobo, o espertalhão, estava lá à espreita, e disse, então onde é que vais? E tal, disse, vou à casa da minha avó para lhe dar aqui este lanche, e ele vai mais rápido que ela, e para além, ele estava cheio de fome, para além de matar a fome com a avó e pumba, encheu o estômago, depois ainda se põe lá na cama, não é? À espera dela. E então é a história do lobo mau e do capuchinho vermelho. E agora digam-me uma coisa, porquê é que nós achamos lógica a isto? Porquê é que é o lobo mau? Porquê é que o lobo é mau? Porque nós estamos a ler uma história que foi escrita do ponto de vista do capuchinho vermelho, não é?
Nós não sabemos nada do outro lado, só sabemos deste lado. Então, isso afinal se calhar o lobo não foi mau, não é? Vamos agora imaginar, só para conseguir pensar aqui a mensagem, vamos imaginar que o lobo era assim um lobo todo fofinho, não é? É a mesma história, e perguntou onde é que ela ia. Vou à casa da minha avó entregar o lanche, e ele lembrou-se, eu por acaso até me dou bem com a avó dela, até já tomei o chá com ela, nem mais que uma vez. Então, como o lobo é mais rápido, chegava lá, olha, não está em casa, e depois ficou triste porque caraças, está. Agora vem aí a neta da senhora e vai ficar triste, não está aqui a avó. Olha, vou-me disfarçar da avó para a neta ficar contente, né? E depois a neta percebeu que aquilo era um lobo e veio o lenhador e bumba, que o lobo tinha comido da avó e não sei o quê, que já era ali um grande filme. Isto é a brincar, mas nós fazemos isto todos os dias, né? Porque, por exemplo, agora a Catarina chega aqui ao pé de mim e diz assim, ó Francisco, tu sabes o que é que o Lucas fez no outro dia ali assim assado? E eu ouço e fico, fogo, de facto não estava nada à espera disto. Né? Já estou a pôr o Lucas como o lobo mau. Porquê? Eu nem sequer falei com ele, eu só ouvi o que a Catarina estava a dizer. E nós fazemos isto no local de trabalho, em casa, no centro espírita, em todo lado. Nós fazemos isto em todo lado. E depois, por causa destas situações, se calhar, é que acontecem aqueles temas como aconteceu, infelizmente, esta semana, naquele centro espírita em Lisboa, que até apareceu aí nos noticiários, não é? Não sei se tiveram conhecimento. Não? Pronto, então, mas eu conto. Este fim de semana houve um espírita ali em Lisboa, no centro espírita, que vejam lá, olha, estão a ver? Aqueles que estavam quase a dormir, porquê? Está na nossa natureza. Não, espera aí, ele ia dizer mal já aquela coisa que até apareceu nas notícias. Nós temos que deixar de fazer isto, mas é muito difícil, é tão difícil. Porquê? Porque nós, ao termos várias vidas, a vida é só uma, mas ao termos várias existências, não andamos aqui há meia dúzia de anos, já andamos aqui há muitos séculos, se calhar até há milhares ou milhões de anos. E há coisas que vão ficando gravadas, nós não temos memória das nossas vidas passadas, mas há coisas que ficam no inconsciente e que, pronto, já fizemos aquilo tantas vezes repetidas que depois já vamos em piloto automático. Só pela história do nosso planeta, quer dizer, já viram há quantos milhões de anos andavam os dinossauros? Olha ali ao pé de onde eu moro, na Lourinhã, aquilo era só dinossauros. Depois andámos, se calhar, alguns de nós, se não neste planeta, noutro qualquer, na altura dos homens das cavernas. E hoje já estamos aqui, mas entre estes dois passos já passaram tantos e tantos milhares de anos, não é? E às vezes as asneiras que nós vamos fazendo são as mesmas. E muitos deles, alguns deles pelo menos, somos nós, não é? Então nós já passámos ali. Então, olha, mas espera lá, falta aqui um slide. Porquê? Não falta, espera lá, não falta. Qual é que é o objetivo? Deus cria-nos espírito, está bem? À sua imagem e semelhança. Mas isto não quer dizer que Deus tem dois bracinhos e duas perninhas. Deus cria-nos à sua imagem e semelhança a nível espiritual, a centelha divina, certo? E nós vimos vindo aqui, existência após existência, vida após vida, para melhorar essencialmente em duas coisas: a intelectualidade e a moralidade. E às vezes andamos uma ou duas ou três ou quatro ou cinco vidas a evoluir mais na moralidade e não tanto na intelectualidade, outras vezes ao contrário, não é? Mas quando nós evoluímos muito, por exemplo, em intelectualidade e não em moralidade, deixamos de ter as asas assim como o pássaro para voar, não é? Começamos a ficar descompensados. Então depois outras vidas já é para evoluir mais no outro, para nós andarmos mais ou menos sempre equilibrados em termos morais e intelectuais. Obviamente todos nós sabemos, ou temos conhecimento de alguém que era muito inteligente, mas moralmente era assim um bocado bandido ou bandida, né? Ou então o contrário, uma pessoa mesmo muito boa
e em que intelectualmente não teve hipótese de estudar e tudo mais, mas não é bem isso que eu estou a falar, é mais abrangente do que isso, é mesmo ao longo de várias vidas. Então, o objetivo é nós irmos equilibrando estas nossas duas facetas, moralidade e intelectualidade. Agora, uma coisa, se calhar muitos de nós ainda não pararam para pensar, é que nós neste momento, e agora estou a falar exclusivamente do ponto de vista material, está bem? Do ponto de vista físico, não estou a falar de espiritualidade agora durante os próximos minutos. Neste momento estamos a viver um momento histórico e muitos de nós ainda não se aperceberam disso, se não mesmo a maioria. Eu vou tentar-vos passar que momento histórico é esse. Já repararam que o homem... Epá, esta letra ficou muito pequenina, desculpem, não tinha reparado nisto no computador, mas eu vou ler. O homem, o ser humano, houve muitos milhares de anos que foi nómada. Era caçador, coletor e não tinha lugar fixo, né? Vivia nesta caverna e depois a tribo passava para a outra e andavam sempre de um sítio para o outro, à procura, ou a seguir os animais que caçavam, ou à procura de frutas para apanhar, ou o que fosse. Até que chegou uma altura que se fixou e começou a perceber que conseguia fazer agricultura, plantar os próprios vegetais para comer. Entre uma e outra passaram, esqueçam esta informação para já, isto foi um engano meu, passaram mais ou menos 7.000 anos, ok? Para nós passarmos de nómadas até agricultores fixados num local. Depois, a partir do momento que nós nos fixámos num local, assim, pequenas aldeias, houve umas que começaram a crescer muito e deram origem a grandes civilizações. Isto foi mais ou menos, ou seja, para passar daqui para aqui, de agricultor, de pequenas aldeias até grandes civilizações, mais ou menos 3.500 anos. Um processo lento. Depois depende da zona do planeta, uns foram primeiro do que outros. Depois, entre as civilizações antigas e a Idade Média e Renascentista, mais 1.250 anos, mais ou menos, arredondando, não é? E depois, da Idade Média para a sociedade industrial, para a Revolução Industrial, passaram mais ou menos 600 anos. Não sei se estão a perceber aqui um padrão, não é? O tempo está a encolher cada vez mais. A evolução é multiplicadora. E entre a sociedade industrial e a era da informação e dos computadores, passaram mais ou menos 200 anos. Já estão a ver qual é que é o momento histórico que estamos a viver agora, não é? Entre a era da informação e dos computadores para agora, passaram mais ou menos 70 anos. E no ano passado surgiu uma coisa que se chama inteligência artificial, que vai mudar a vida do ser humano do ponto de vista material em muito menos do que 70 anos. Ou seja, há de haver pessoas aqui agora, mais novas que eu possivelmente, que vão passar por uma revolução incrível durante esta existência. E eu não sinto nada assustado com isto. Agora, onde é que eu quero chegar com isto? Nós estamos a evoluir muito do ponto de vista intelectual e ainda bem, e que isto seja utilizado para coisas úteis, para a nossa evolução, para coisas boas. No entanto, estamos um bocadinho parados aqui, não é? Pelo menos aparentemente, porque não é bem verdade. Porque muitas vezes nós temos a noção de dizer assim, não, mas isto antigamente era muito melhor. Isso é mentira, porque antigamente não havia os tribunais, por exemplo, que há hoje, por muito mal que funcionam os tribunais às vezes, não é? Nós fazíamos qualquer coisa e, por exemplo, éramos apedrejados. Ou fazíamos um roubo qualquer, uma coisa que um poderoso não gostava nada e pumba, e era a morte. Hoje ainda há países que têm a pena de morte, Portugal, por exemplo, já não é? Então as coisas estão a melhorar lentamente. Às vezes não parece, porque nós vemos muitas notícias. Enquanto não houver um canal de notícias só com notícias boas, acho que na internet já há, mas eu nem essa chego. Então, a transformação moral e espiritual é necessária. E agora há aqui uma parte. Isto que eu vou dizer pode ser um grande disparate, mas eu tenho visto isto à cabeça muitas vezes, porque eu trabalho mesmo na área de desenvolvimento de software e tenho dado vontade de rir.
possivelmente é uma previsão furada, mas eu ia-me fartar de rir se a espiritualidade fosse apresentada aqui ao planeta Terra pelo lado da inteligência artificial. Era giro, não era? Porque isto está cada vez mais o nosso. Agora, a fé. Nós já passámos, a humanidade aqui, o planeta Terra, já passámos por vários tipos de fé, não é? A fé dos muitos deuses, o Deus do vinho, Deus do vento, Deus da guerra. Depois passámos a ser monoteístas, não é? Mas era um Deus castigador, ali tinha que ser um Deus muito melhor que os outros dos outros países, senão ninguém acreditava naquele Deus. E agora o Espiritismo apresentou-nos uma fé diferente. Ou seja, a fé agora deixou de ser, segundo o Espiritismo, uma fé de contemplação e de... Atenção, também é importante uma pessoa meditar e tudo mais, nada disso está em causa, mas não pode ser uma fé cega e de contemplação. Por exemplo, sem qualquer espécie de crítica, vou só buscar este exemplo porque é o que está mais próximo de nós, da nossa cultura. Um convento, por exemplo, de freiras ou frades reclusos, ou seja, entram para aquela congregação e estão ali toda a vida sem verem o exterior. Fazem mal a alguém? Não, não fazem mal a ninguém. Mas e o bem que fizeram? Não é? O não fazer o bem, e não quer dizer que não façam o bem lá, entre elas, se calhar fazem, né? Mas agora estamos só um exemplo generalista. O não fazer o bem já é um mal por si próprio. Então, o que o Espiritismo nos apresenta, e que também é uma missão dos espíritas, é uma fé racional. Mas mais do que isso, além de racional, é uma fé ativa e transformadora. Porquê? Se eu me mudar a mim e ajudar os outros dentro das minhas possibilidades, se eu for um bom trabalhador e fizer bem as coisas e dedicar-me, eu estou a mudar-me não só a mim, ou seja, eu mudo-me a mim, mas estou a mudar o meu mundo, não é? Então, se estou a mudar o meu mundo, posso estar a mudar só o mundo ali, meia dúzia de pessoas, mas estou a contribuir para mudar o planeta, não é? Se todos nós fizermos a nossa parte e não sermos assim muito egoístas, já lá vamos, não é? E depois é nós pensarmos, é uma fé racional, não termos uma crença cega de, por exemplo, numa reunião mediúnica, chega um espírito e diz, olha, eu sou o Joaquim Manel. E nós acreditamos. Não pode ser. Então, como é que nós acreditamos? Se eu agora recebesse uma chamada de um número desconhecido e dissesse que era o Joaquim Manel, eu não tinha forma de saber, não é? É a mesma coisa numa reunião mediúnica. Existem formas de validar e caso não se consiga validar, mais vale colocar de parte e não aceitar. Porque senão corremos o risco de estar a aceitar uma mentira, não é? Aceitar só aquilo que se consegue validar. Mas nós estamos a ficar também num mundo, ao mesmo tempo, que esta fé racional e que transforme é necessária, estamos a ficar num mundo, por causa também da evolução tecnológica, que nos está a causar alguns impactos negativos noutras coisas, que é, nós temos de ter calma connosco os próprios. Por muito rápido que eu queira ir e ser melhor rapaz, ou melhor, eu já tenho que deixar de dizer isto, porque já tenho 50 anos, não é? Melhor homem. Eu tenho que ter alguma indulgência para comigo, porque há coisas que demoram mesmo muito tempo, muitos meses, muitos anos, tem que se cimentar. Eu não posso estar à espera de melhorar tudo na minha vida, melhorar-me a mim próprio. Pronto. Eu posso analisar-me a mim próprio, não vos vou dizer a vocês quais são os meus defeitos, claro, mas eu posso fazer uma listagem de defeitos e depois daqueles dizer assim, bem, destes todos o que é que eu consigo mudar? Se eu tentar mudá-los todos, o mais provável é que eu falhe em tudo. Então escolher ali pelo menos 3 ou 4, e desses 3 ou 4, se eu conseguir melhorar 2, já vou melhor do que ao que cheguei, não é? Pronto, temos que ver as coisas pela positiva. E mais, não é preciso ser um Gandhi, mas foi um grande exemplo. Porque nós, muitas vezes, perdemos a razão, por exemplo, no trânsito, assim que vou ter a tendência logo a apitar, ou a dizer coisas em voz alta.
E nunca é Deus te abençoa, nem nada disso. Mas este senhor dobrou um império, e não foi um império qualquer, não é? Sem levantar, sem violência nenhuma, zero, não é? Só com o exemplo. Pronto, claro, a maioria de nós não consegue isso, mas estamos ao nosso nível a fazer alguma coisa. Podemos fazer isso, não é? Ao nosso nível. Mas com termos, por exemplo. E as regras já estão escritas há tanto tempo. Por exemplo, nós pegamos na Bíblia e há ali muita coisa que não nos faz sentido. Torna a Bíblia um livro mau? Não. Aquilo foi escrito para o entendimento das pessoas da época, não é? Mas o sumo está lá, as coisas corretas. Por exemplo, que a mão esquerda não veja o que a direita faz, por exemplo. É mesmo isso, é nós... Por exemplo, vamos imaginar que eu agora ia fazer aqui uma grande doação, não é? E em vez de fazer pela calada, não fazia de propósito, até chamava as televisões e tudo, para me verem lá dar. Isso não tem valor nenhum, não é? Até Jesus deu aquele exemplo da viúva, não era? Que foi para lá um senhor dar uma quantidade de dinheiro grande e fazer um grande show-off, para toda a gente ver que ele estava a dar, e depois foi lá uma viúva e deu uma moedita. E Jesus a dizer aos apóstolos que aquela oferenda tinha tido muito mais valor do que o outro. Porquê? Porque aquela moedita para ela que vivia na miséria era... Pronto. E além disso não fez alarido. Então, todas estas mudanças que parecem muito fáceis vão contribuir para o nosso crescimento pessoal, e ao contribuir para o nosso crescimento pessoal, contribuir para o crescimento coletivo. Mas a missão dos espíritas não é só isto. Isto já é difícil, mas não é só isto. É também divulgar. Mas divulgar para já, talvez seja a divulgação espírita, talvez seja uma grande forma de caridade. Aliás, como Emmanuel disse, não foi num texto psicografado por Francisco Cândido Xavier, é a maior caridade. No entanto, não é divulgar por divulgar, tem que ser com responsabilidade. Então, e agora vou começar ao contrário. Uma coisa é aquilo que está contido na obra base do Espiritismo, que eu mostrei ao início, pelo menos aqueles 5 livros, quem quiser saber o que é o Espiritismo, que leia esses 5 livros. Uma coisa é isso, outra é aquilo que nós entendemos que lá está. E o meu entendimento pode ser um bocadinho diferente do da Catarina, pode ser um bocadinho diferente do Tony, pode ser um bocadinho diferente de outra pessoa qualquer. Então, primeiro, para quem está a aprender, não se vai acreditar numa coisa só porque foi um palestrante que disse. Quantas vezes é que eu já não me enganei a dar uma palestra? E os outros será igual. Ou, mesmo que eu não me tenha enganado, quantas vezes é que eu passei uma informação que eu pensava na altura que era o mais correto, para o nível de conhecimento que eu tinha, e se calhar 1 ou 2 anos depois deparo-me com aquela palestra outra vez, eu disse aquilo, se fosse hoje já dizia de forma diferente. Portanto, nós temos que aceitar aquilo que nos faz sentido, mas não é acreditar só porque o palestrante está a dizer. A mesma coisa quando está a ler. Vocês leiam, por exemplo, o Livro dos Espíritos, mas leiam com sentido crítico. Se houver coisas ali que não vos faz sentido, coloquem de parte, tirem dúvidas, pode ser que tirar dúvidas com alguém explicado, aquilo ganha uma nova dimensão e aí percebam, não é? Agora, não podemos, porque isso então já não é fé racional, não é? Já é fé cega, acreditar porque sim, porque está escrito, não pode ser, tem que fazer lógica. E esta divulgação não é só palestrar, não é só, não é mesmo, porque, por exemplo, eu acho que até já disse isto aqui, mas muitas vezes em diversos centros, e aqui não será exceção, um palestrante ou uma pessoa que pertence à equipa de passe ou uma pessoa que as pessoas percebam que colabora no centro, e então se for médium, é o Fórmula 1 dos espíritas, não é? As pessoas ficam, se aquele rapaz está ali a palestrar, já tem que ser uma pessoa muito à frente. Não. As pessoas que vêm para aqui palestrar, primeiro, não têm medo, têm, nós temos medo, mas temos mais lata, não é?
Depois até dá jeito a nós mesmos, porque nós, para preparar cada apresentação destas, somos obrigados a estudar qualquer coisa. Agora, não é este tipo de divulgação que nós estamos a dizer. Também é, mas é divulgar pelas pessoas que necessitam, pelos amigos, não é impor, é falar livremente das coisas, sem esconder que somos espíritas. Agora, para divulgar com responsabilidade, nós temos que primeiro adquirir algum conhecimento, senão começamos a divulgar na base do achómetro, não é? Eu acho que... E depois aí já começamos a desvirtuar muitas coisas, e é por isso que às vezes vemos coisas que são atribuídas a espiritismo e que de espiritismo não tem nada, porque foram lá pelo achómetro, né? Porque eu acho que... E porquê é que divulgar pelas pessoas, mesmo aquelas que não acreditam, é tão importante? Vamos tentar explicar isto com uma analogia. Eu nunca fui aqui, mas sei o que é isto, é a muralha da China, porque eu já vi na televisão várias vezes. Agora vamos imaginar que não tínhamos aviões, nem carros, nem nada, e pronto, eu só tinha livros, e alguns livros com sorte tinham gravuras, né, com imagens. Então, se eu lesse muito e visse uma jornada qualquer a falar da muralha da China e com um desenho ou uma fotografia, eu ficava a saber que aquilo existia. Agora, pausa. Vamos imaginar a mesma situação, a muralha da China existia, mas eu não tinha lido nada, não sabia da muralha da China. E agora, numa experiência qualquer, por exemplo, a Catarina chegava ao pé de mim de surpresa e dava-me um soro para eu dormir. Pum, e levava-me de avião, eu a dormir, não sabia onde é que estava, e deixava-me aqui, numa cama aqui, a dormir, até passar o efeito do medicamento. No chão, pronto, no chão, isso mesmo, no chão. Ora, quando eu acordasse, eu ia ficar muito baralhado. Mas como é que eu vim aqui parar, não é? Agora, se eu já tivesse lido, já tivesse ouvido falar da muralha da China, eu não ia ficar menos baralhado por isso, não é? Mas se calhar ao fim de uns minutos, ou de uma hora ou duas, eu ficava assim, espera lá, isto parece ser aquilo que eu já li naquele livro, ou que eu ouvi a Catarina a falar, ou assim, eu se calhar estou na muralha da China. Se calhar chegávamos lá mais rápido. E se eu nunca tivesse ouvido falar da muralha na China, eu ia estar baralhado todo, eu não sabia onde é que estava. Estão a ver onde é que eu quero chegar? É importante, por exemplo, a minha mulher não é espírita, nem coisa mais ou menos, nem coisa que o valha. Ela é mais assim a puxar para o ateu. E agora está com um grande desgosto, porque o filho não tem nenhuma religião, mas está ali no limbo. E ele não acha lógica nenhuma à ideia de ateísmo. Pronto, ele acha que tem que haver uma origem. Que desgosto, para uma mãe. Não, mas pronto, porque é que eu não me coíbo de falar de espiritismo em casa? Por isto. Porque o máximo que pode acontecer é eu ficar divorciado, porque se chateiam, não é? Mas se nós gostamos das pessoas, temos que ir passando as mensagens que são úteis, sem ser chato, claro, sem impor. Outra coisa que faz parte da missão dos espíritas, aquilo que Jesus também já tinha dito, né? Amar o próximo, ajudar com abnegação e desinteresse pessoal, tudo aquilo, por exemplo, que alguns políticos fazem e tudo mais, não é? Ficarmos cegos, surdos e mudos a coisas que não interessam, ao diz que disse, não sei o quê. Isto está lá para o outro. Às vezes coisas tão simples como ajudar a pessoa a atravessar a rua, né? Naquele livro, o Céu e o Inferno, vem depoimentos de pessoas que já estavam do lado da vida, que se lembravam de coisas boas que tinham feito, que para nós até parece uma coisa sem importância nenhuma e que, no entanto, tiveram tanta importância na vida de outra pessoa. Portanto, é estarmos prontos para dar consolo e assistência aos aflitos. E às vezes nós cometemos aqui um erro, que é, quem é que para nós são os aflitos? É, por exemplo, uma pessoa da nossa família ou amigo que esteja a passar por dificuldade, também é útil, claro. É, por exemplo, um sem-abrigo, assim. Mas de quem é que Jesus se rodeou? Não é? Se Jesus é o nosso modelo, Jesus andava rodeado de ladrões, não eram todos, obviamente, mas andava no meio dos ladrões, prostitutas, pessoas que necessitavam da palavra dele, não é? E se calhar nós, quando vemos assim uma pessoa que
é um bocadito mais ao lado daquilo que nós achamos, entre aspas, o normal, não nos sentimos confortáveis e pomos-nos assim um bocadinho à parte. E então julgar, não é? Então é isso. Também são os aflitos. E superar o egoísmo. O egoísmo é a mãe de todos os vícios. E é algo que todos nós somos, uns mais, outros menos, mas nós temos que começar a largar isso. Porquê? Vamos ver. Faz falta, obviamente, nós temos que trabalhar para conseguir levar dinheiro para casa, e há coisas materiais que fazem falta e que contribuem para o conforto, pronto, nada disso. Agora, viver para isso é diferente, não é? E ser tudo a milhar, e para quê? É que quando chegar à altura de partir para o lado de lá da vida, não vai connosco isso, não é? E se calhar deixámos de ajudar uma série de gente com, sei lá, em vez de estar a milhar debaixo do colchão ou num banco, não sei o quê, podia ter aberto, um exemplo, uma empresa pequenina que se calhar empregava 2 ou 3 pessoas, ou se calhar depois até crescia, já eram 200 ou 300, mas enfim, o que nós temos que meter na cabeça é que todos nós, sem exceção, temos sempre dificuldades e andamos sempre em cima de pedregulhos. Isto é no planeta que nós estamos, é um planeta de expiação e provas. E nós andamos meio de pedregulhos, depois temos assim uma grande dificuldade ou numa altura da nossa vida e temos ali um muro que parece quase intransponível para passar, e lá com um esforço passamos, e quando passamos do outro lado percebemos que temos uma escadaria, um outro muro ainda maior, e é sempre assim. E nós vamos tendo sempre estes desafios para nos ultrapassarmos. Mas como eu já disse atrás, o principal objetivo não é olhar para os outros ou o que é que podemos, nem competir, ainda menos competir, né? Mas, bem, podemos olhar para os outros para ir buscar as coisas boas e tentar fazê-las, mas é mudarmos a nós próprios. E como é que nós podemos saber o que é que podemos mudar em nós próprios? Já não me lembro quem era, que fazia aquela oração à noite, em que revia o dia, agora não me recordo mas pronto, todos nós podemos à noite fazer um balanço do nosso dia, não é? O que é que eu hoje podia ter feito melhor? Ou o que é que hoje fiz? Mas acho que sim. O que é que eu hoje podia ter feito melhor? O que é que eu fiz alguma coisa errada a alguém que possa ter desagradado e tal? Atenção, se fizermos, não é para ficarmos ali depressivos, posso corrigir, ok, se podemos corrigir, ótimo, se não, tentamos compensar de outra forma qualquer. E todos nós, vamos ser honestos, todos nós sabemos o que é que devemos mudar, não é? De nós próprios. Dificilmente nós nos enganamos a nós próprios. Se nós conseguirmos ser honestos connosco próprios e fazer a tal listinha de coisas que eu posso para escolher 2 ou 3 para tentar mudar, é um caminho. Mas naquele texto também diz que nós espíritas somos os apóstolos desta época que estamos a passar agora. Mas não estes apóstolos que rodearam Jesus, outros. Daí também a importância da divulgação. Agora, não fiquem vaidosos, aqueles que no seu íntimo se sentem espíritas, porque quando eles dizem que nós somos apóstolos, não é a este nível. Nós estamos a trabalhar neste nível. Não estou a brincar, é mesmo. Nós, neste momento, aquilo que estamos a fazer é trabalhar no duro ali na terra, e a desviar as pedras, os calhaus e tal, a fazer socálculos para ir plantando alguma coisita, que se calhar a maioria delas até veio o vento e leva aquilo, mas a seguir a nós é que hão de vir outros que já têm esse terreno preparado e que vão então semear e mudar mais rapidamente o mundo. Agora, este trabalho é muito benéfico e nós conseguimos fazer muito bem. Mudar consciências, né? Ou pelo menos podemos fazer o esforço para mudar alguma consciência ou outra. Podemos mostrar outros pontos de vista a quem nos rodeia sobre temas, principalmente as pessoas que estão com sentimentos de culpa porque fizeram não sei o quê no passado.
Há sempre uma forma boa de ver as coisas. E aí, ao ajudar as pessoas que estão em dificuldade, nós devemos andar sempre connosco com um saco de ajuda a quem está em baixo, né? Porque há muita gente que nos rodeia, porque todos nós passamos dificuldades, eu, a Catarina, toda a gente aqui nesta sala, se nós fôssemos agora contar as dificuldades que nós passamos, saímos daqui todos a chorar. Agora, é tão bom ouvir uma palavra amiga de alguém que esteja junto de nós e que nos apoie, e aqui eu tinha uma surpresa aqui para vocês, para tentarmos ver se mudamos o chip aqui da cabeça de nós. Não é um bolo, infelizmente, não é. Que é o seguinte, vamos imaginar que esta areia amarela aqui em baixo é aquilo que nós fazemos na nossa vida, está bem? Então, vamos nascer, bumba. E o tempo começa a passar. E as coisas que nós vamos fazendo, as coisas que nós vamos passando, começa a ficar aqui na parte de baixo. Não sei se toda a gente lá atrás consegue ver, mas eu vou levantar. Consoante os anos vão passando, nós nunca sabemos quanto tempo é que isto vai durar, não é? Nós sabemos que em média, se calhar andamos cá há 70, 80, 90 anos, não é? Mas nunca sabemos. Podemos durar até aos 15 anos, podemos durar até aos 100, a gente não sabe. Agora, à medida que os anos vão passando, vai ficando aqui todas as marcas daquilo que nós vamos fazendo. E o que é que começa a acontecer às vezes? A malta começa-se a focar muito no passado, não é? Ou porque fez um ganda disparate e começa a ficar ali, eu fiz aquilo e não sei o quê. Ou então porque no passado é que era bom, não é? Pronto. E ao estar sempre focado no passado, corre o risco de viver o passado e de entrar em depressão, não é? Pois há alguns de nós que escolhem isto. E quanto tempo é que eu tenho ainda? Será que já passei? Eu tenho certeza que já passei metade, né? Em princípio, já terei passado. Mas, e agora? E quanto tempo é que falta? E não sei o quê. E lá no futuro é que vai ser bom. Não é agora, é sempre no futuro. Lá no futuro é que vai ser bom e não sei o quê. E vivem aqui. Então, em vez de estar em depressão, estão em ansiedade, não é? Depressão, ansiedade. Epá, se calhar convinha nós deixarmos de estar focados nisto. Porquê? Porque há aqui um sítio, não sei se já repararam, há aqui um sítio aqui, este sítio aqui, isto é o agora. É o presente. E isto é o agora, é o presente. Então, se este é o presente, é aqui que nós temos que focar. É assim, o que lá vai, lá vai. Pá, está feito, está feito. Podemos corrigir alguma coisa? Pronto, se podemos corrigir, muito bem. Se não dá para corrigir, vamos tentar focar de outra maneira. O aqui, pronto, olha, vamos tentar poupar alguma coisita, cada vez que consegue poupar menos, mas pronto. Mas não vamos ficar, porque assim, agora o que conta é isto, o que conta é isto, e a gente não sabe quando é que isto vai acabar. Pode ser daqui a 5 minutos, pode ser daqui a 15 anos, 20, 30, nenhum de nós sabe. Ainda por cima, depois às vezes também, esta parte aqui é ansiedade, mas às vezes também entra em depressão, assim, se calhar já me falta pouco tempo, já estou desgraçado, não sei o quê. Mas há uma coisa muito boa, que é, quando isto acontece, pumba, fomos para o lado espiritual, não é? E o que é muito giro é, passado uns anos ou um tempo, o que é que acontece? E não é? E nós temos que começar, e já há provas disto, já há evidências científicas de que nós temos várias vidas. Porque nós vamos estar sempre... Olha, se estivéssemos sempre focados no passado e se tivéssemos memórias, então, das vidas todas que nós já tivemos, não é? Se eu me lembrasse do mal que a Catarina me fez há 200 ou 300 anos, eu nem sequer lhe falava, né? Pronto. Então, é aí, as pessoas têm que... Carregar. O quê? Não, pronto. Não, estava a carregar. Ai, meu Deus. Espera. Espera lá. Então, isto tem que... Espera. Ai. Isto é para nós revermos a palestra, atenção. Viraste a ampulheta. Exato. Sim, exatamente. E voltou ao princípio, exatamente. Pronto. Então, para concluir. Então é fácil, não é? O que é que nós temos que fazer?
termos humildade, mas não é humildade de anzol, como o Lucas diz, de a gente dizer qualquer coisa, não sei o que, para ver se apanha, não é isso. É mesmo humildade real e tentarmos manter no caminho. E como é que se faz isso? É fugir da vaidade. Nenhum de nós tem razões para ser vaidoso de coisa alguma. Porquê? Quando chegar a nossa hora de partir para o lado de lá da vida, eu acho que naquele momento da morte ninguém se está a lembrar que, sei lá, ou que foi dono da empresa não sei o quê, ou que teve não sei quanto dinheiro, isso não custa nada, não presta para nada, mas se calhar custa, tem valor outras coisas, né? Coisas que não se medem assim. Não dar importância aos bens materiais fúteis, para quê? Estar a acumular. Eu se preciso de um carro para ir do ponto A ao ponto B, não preciso de 10 dentro da garagem, preciso de um, certo? Para que é que eu hei de estar? Pronto. Ter pensamento crítico, isto é que é mesmo muito importante, como já há bocado dissemos, e colocar o interesse pessoal em segundo plano, não é anularmos-nos, atenção, mas é estarmos disponíveis para o próximo. E receber as críticas de braços abertos. Olha, isto aqui é uma coisa que custa, eu posso ter muitos defeitos, mas esta aqui já sei, quando é justo, às vezes quando eu acho injusto também me dói, mas eu adoro que isto me aconteça no trabalho, quando as pessoas me criticam. Porquê? Porque é uma oportunidade de melhorar, mas não é só no trabalho. Por exemplo, como é que eu sei se eu tive, porque acontece a todos nós, todas as pessoas que fazem palestras, às vezes há palestras que correm muito bem e há outras que correm muito mal. Como é que eu sei que uma palestra não correu bem? É quando no fim ninguém me vem dizer que a palestra foi boa, não é? Porque e eu fico logo, pronto, as pessoas quando a palestra foi boa têm coragem de dizer, foi muito bom, mas quando a palestra não prestou por nada, e então sou assim, mas porquê? Então, mas eu gosto eu e toda a gente devíamos receber as críticas de braços abertos. Foi aqui. Pronto. Mas depois tens de explicar os pontos que foi aqui, para melhorar para a próxima. E vocês dizem que muitos dos que foram chamados para o espiritismo se desviam, só tenho esse tempo para acabar a palestra, pois é. Como é que nós os reconhecemos? São aqueles que não fazem aquilo que nós estamos aqui a falar desde o início. Ou seja, por exemplo, se Jesus já tinha dito, dai de graça o que de graça recebestes, por exemplo, num centro espírita idóneo, a palestra é gratuita, os cursos são gratuitos, o passe é gratuito, é tudo gratuito. Bem, excepto os livros, porque teve que se mandar fazer uma gráfica e aquilo é praticamente ao preço de custo e tem que se pagar aqui a eletricidade e a água e tudo mais. Mas é tudo gratuito. Ora, quando nós começamos a ver coisas ligadas à espiritualidade que entram com dinheiro, Deus não precisa de dinheiro e os espíritos também não. Portanto, aquelas coisas do jornal ou da internet de junta pessoas, ou separa, ou faz e acontece, e não sei o quê, e em troca, resultados garantidos, nem paga depois de coisa, não se metam nisso. Isso é um exemplo entre muitos outros. Mas, mesmo que nós nos desviemos de parte do caminho, há uma coisa que nós temos que ter noção, que é nunca, mas nunca, nunca estamos sozinhos, ok? E nós esquecemos disso muita vez, mas temos o nosso guia protetor, temos amigos de outras vidas que nem sequer nos lembramos, que não estão de lado de cá agora, mas que continuam a gostar de nós, obviamente. Temos familiares que já partiram antes de nós. Portanto, eu, por exemplo, para estar a falar com vocês, tenho que usar as cordas vocais, mas nós, para falarmos com o nosso guia, com os nossos amigos, com Jesus, é com o pensamento. E se nós nos recatarmos um pouco quando estamos num dia mais atarefado, num dia estressante, porque não tentar desligar, mandar as antenas lá para cima, falar com eles por pensamento, não é? Porque não nos vamos esquecer de uma coisa. Ninguém nasce para ser infeliz, portanto o objetivo aqui é todos sermos felizes, excepto aqueles que combinaram coisas como eu, por exemplo, é só uma brincadeira no instante. Eu antes de nascer, Deus perguntou-me assim, olha lá Francisco, tu vais reencarnar, explica-me lá uma coisa,
Tu preferes ser assim muito, muito, muito feliz, mesmo muito feliz, ou preferes quando andas à procura de lugar para estacionar, teres lugar para o carro? E eu de facto estaciono com muita facilidade, ainda há bocado cheguei ali, bumba, estaciona logo o carro. Mas, brincadeiras à parte, nós todos estamos fadados à felicidade. Nesta fase da nossa evolução, a felicidade são trechos, não são contínuos. Mas não nos vamos esquecer de quem é que está no leme, está bem? E é isto que nós não podemos perder de vista. Então a missão dos espíritas, ou das pessoas em geral, se calhar até era mais correto, é mesmo isto, e é fácil, é colocarmos isto, fazemos o esforço de colocar em prática. Pronto, e a bibliografia foi o Evangelho segundo o Espiritismo, aquele texto do capítulo 20,